Abra em João, capítulo 4. Evangelho que escreveu João, capítulo 4. A partir do versículo 1. Diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Aqui diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Ou seja, Jesus estava fazendo discípulos e estava batizando esses discípulos. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era ali necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Até aí, amém? Pai querido, em nome de Jesus, pedimos, Pai, a Tua bênção sobre nós, a Tua sabedoria, a Tua direção são sobre a minha vida, Senhor, para que a gente possa expor a Tua palavra e que ela cumpra o Teu propósito na minha vida, na vida dos meus irmãos e na vida da igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Antes de entrar no assunto que é o propósito dessa ministração que Deus colocou em nosso coração, aqui como introdução, pano de fundo para essa mensagem, uma cronologia aqui no Evangelho de João, o contexto, o capítulo 1, de que João ali fala João descreve ali a natureza de Jesus, o verbo em que se fez carne, todos já conhecem, né? Fala também da declaração de João Batista a respeito de Jesus. Ali fala também dos primeiros discípulos que Jesus encontra, chama, né? Aí nós vamos para o capítulo 2, e Jesus está numa cidade chamada Caná, lá na Galileia, e ele
Ali ele realiza o seu primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho. O texto diz que ele sai de Caná e desce para Cafarnaum, onde provavelmente vivia, que Jesus ele viveu em Nazaré, viveu em Cafarnaum, ou seja, tinha uma casa ali dos familiares, casa de Pedro. Então ele vai até Cafarnaum, ele desce a Cafarnaum, e o texto diz que ele ficou ali não por muitos dias. E aí ele segue, ele decide ir, agora subir para Jerusalém, aonde lá ele realiza a purificação do templo. Ainda em Jerusalém, no capítulo 3 agora, ele tem um encontro com Nicodemos, também um texto que a gente conhece. No capítulo 3, novamente, João faz uma declaração, expõe a sua humildade. É o texto que ele diz que Jesus é o noivo, ele é o amigo do noivo. Ele fala que é necessário que Jesus cresça e ele diminua, né? A humildade ali de João exposta no capítulo 3. E no capítulo 4, logo depois que ele se encontra com Nicodemos, os ânimos começaram a ficar meio quentes ali em Jerusalém. Ele decide sair de Jerusalém e ir para as regiões da Judéia. Então veja bem, ele estava em Caná, ele desce para Cafarnaum, depois ele volta, ele vem para Jerusalém, de Jerusalém ele vai para a Judéia, e na Judéia ele entende que tinha que voltar para Galileia. Está no texto lá, ele decidiu voltar para Galileia, e nessa volta, ele já tinha passado, na ida de Cafarnaum para Jerusalém, provavelmente ele já tinha passado por Samaria. O texto não diz isso, mas provavelmente sim. Ou que havia vários caminhos, 3 caminhos para passar, para ir da Galileia para Jerusalém. O que sabemos que nessa volta agora dele, da Judéia para Galileia, o texto diz que era necessário passar por Samaria. E alguns falam, não, era necessário porque ele queria o caminho mais curto. Não, eu acredito, e o texto indica isso, o texto mostra isso, que era necessário ele passar por Samaria, porque tinha algo espiritual a realizar em Samaria. Tinha algo vindo diretamente do Pai para ser feito ali em Samaria. Por isso ele decide, ele para numa cidade chamada Sicar, que está ali na divisa de Samaria com a região da Judéia. Então ele entra já em Samaria, e ali diz que ele para diante de um poço. Ele caminhou por muitos dias, não tinha Uber naquela época, né? Então ele caminhou por muitos dias, ele estava cansado, ele senta para descansar ao pé de um poço. O texto diz que era o poço de Jacó. Ele pede para os seus discípulos irem até a cidade, provavelmente, ou logicamente, a cidade de Sicar, buscar comida. Enquanto isso, vem uma mulher para tirar água no poço, e ele pede para essa mulher: dê-me água para beber. E essa mulher, ela se espanta, né? Ela se espanta, porque ela é uma mulher samaritana, e ela percebe que ele é judeu. Então eu queria aqui, a partir de agora, irmãos, dizer assim, que nesse encontro, para que esse encontro acontecesse, que fosse possível, algumas barreiras precisaram ser vencidas. Tanto Jesus como a mulher tiveram que vencer algumas barreiras
que impossibilitaria esse encontro. A primeira barreira ali é a barreira cultural. Porque quando aqui diz aqui assim, ó, pois os judeus, no versículo 9, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. No original grego, o termo lá usado quer dizer o seguinte: os judeus não usam os mesmos pratos que os samaritanos comem. Então, olha o nível de antagonismo entre samaritanos e judeus, e essa barreira ela precisou ser vencida. Precisou ser vencida a barreira racial, porque os judeus consideravam os samaritanos uma sub-raça. Os judeus olhavam para o samaritano e consideravam eles meio judeu, meio gentio, sem identidade definida, e essa barreira precisava ser vencida. Era necessário vencer a barreira religiosa. Os samaritanos, eles rejeitavam o Antigo Testamento na sua totalidade, eles só aceitavam o Pentateuco, os 5 livros à sua moda, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os outros, os profetas, tudo era rejeitado pelos samaritanos. Então, ou seja, doutrinariamente, era considerado pelos judeus desviados por isso. Então, essa barreira precisava ser também vencida. A outra barreira, a barreira do preconceito. Um rabino não podia conversar com a mulher em público. Aqueles mais exigentes diziam que não deveriam conversar em público nem com a sua própria mulher. Nem com a sua própria mulher, um rabino não poderia conversar. E aqui Jesus não somente conversa com essa mulher samaritana e pede para ela um favor: dê-me água. Então, olha a barreira aqui que precisava ser vencida. E a outra barreira aqui é a barreira do desprezo. Nós vemos aqui no texto, lá na frente, Jesus manda essa mulher chamar seu marido, e ela diz que não tem marido, e diz que ela já teve 5, e o que ela tinha agora não pertencia a ela. Então, essa mulher tinha uma vida moral e familiar reprovada ali, diante dos judeus, diante da sociedade. Talvez por isso, essa mulher foi tirar água no poço ao meio-dia, que era um horário incomum. Normalmente, os historiadores dizem que era um momento de sol escaldante, sol a pino, não era momento que se costumava tirar água. Talvez ela preferiu ir nesse tempo porque teria pouca gente ali, ela não iria se expor. Então, é a barreira do desprezo que precisou ser vencida, e a partir vencida essas barreiras, um diálogo inicia-se ali um diálogo entre essa mulher, entre Jesus e essa mulher. Jesus toma a iniciativa. Olha aqui que o desprezado, vamos dizer assim, era o samaritano, o judeu, vamos dizer assim, era o benquisto, né? E é o judeu, é Jesus que toma a iniciativa, que inicia a conversa com essa mulher, e ele inicia com essa mulher desprezada, pedindo um favor, vamos dizer assim, para essa mulher: dê-me água. Os seus discípulos não estavam ali para tirar água para ele, já tinham saído, né? Então, dê-me água para beber. E essa mulher se espanta. Como é que pode? Como é que pode o Senhor, isso está no versículo 9, como é que pode o Senhor, sendo judeu, e vem pedir água para uma mulher, e ainda por cima uma mulher samaritana? Então ela é surpreendida com esse pedido. Talvez quando ela viu Jesus e reconheceu ele como judeu, ela pode ter pensado: eu vou ser discriminada mais uma vez, eu vou ser desprezada novamente, ignorada novamente.
E aí, sabe quando você tem restrições com alguém, você desvia dessa pessoa, porque tem medo de puxar um assunto com essa pessoa e receber uma invertida, né? E de repente a pessoa vem e te pede um favor. Aí não é surpreendido, ele fica meio sem graça, não sabe o que faz, né? Essa mulher é surpreendida, como é que pode o Senhor, sendo judeu, vem pedir água para mim, que sou uma mulher samaritana? Vem pedir a minha generosidade. E Jesus fala, se você conhecesse o dom, se você conhecesse a generosidade de Deus, e que soubesse quem é que está te pedindo água, você ia pedir e ele lhe daria água da vida. Ou seja, a mulher ainda estava vendo as coisas de forma natural, de forma humana. E Jesus agora vem com uma abordagem espiritual. Jesus inicia o diálogo com ela e traz uma abordagem espiritual. E ela responde, mas o Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo, eu não estou vendo o Senhor aí com um balde, com uma corda, como é que vai tirar água? Está pedindo para mim, como é que vai me dar água? Ela vem novamente com uma abordagem humana, mas Jesus insiste na abordagem espiritual. Do 13 ao 14, ele diz assim, Jesus respondeu, quem beber dessa água, ou seja, aquela água do poço ali, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E no versículo 15, a mulher, de certa forma, ainda está agindo, pensando de forma humana, pensando nas coisas terrenas, pensando nas dificuldades do dia a dia. Ela fala, a mulher lhe diz, Senhor, dê-me dessa água para que não tenha mais sede e nem precise mais voltar aqui para tirar água. Ainda a mulher com a preocupação do momento, a preocupação com as suas dificuldades, com as suas lutas, com as suas questões. Então, a mulher com a abordagem humana e Jesus com a abordagem espiritual. Mas, a partir daí, esse diálogo é interessante, né? Aqui, nesse momento, aqui no versículo 15, o que a gente percebe é que essas barreiras foram derrubadas. O muro ali foi derrubado. Jesus chama a atenção dessa mulher, consegue dialogar com ela e ganha a confiança dessa mulher. Muitas vezes é isso, amada, aqui um parênteses, às vezes nós somos mal sucedidos no evangelismo e ministrar para as pessoas, porque nós já chegamos com os 2 pés no peito já, sabe? Já chegamos já querendo detonar, né? E Jesus não fez assim. Jesus inicia a conversa com essa mulher com coisas do cotidiano, sabe? Não levantou fogo, não houve tempestade, não subiu fumaça, não. Ele sentou na beira de um poço, cansado, humano, né? Com a atitude humana de Jesus, sentiu cansaço, sentiu sede. Então pega coisas do cotidiano, do corriqueiro, para trazer mensagens celestiais, mensagens eternas para essa mulher. E com isso, com essa atitude de Jesus, ele ganha a confiança dessa mulher. E no versículo 17 e 18, que nós não lemos aqui, para que não ficasse muito extenso, no 17 e 18, fica com a sua Bíblia aberta, não sei se você acompanha, no 16 ele disse, vá e chame seu marido. Acabou a conversa de poço, acabou a conversa de água, que mudou tudo. Vai lá e chame o seu marido. E ela diz, olha, eu não tenho marido. E Jesus falou, você falou a verdade. Você disse a verdade, você confessou. Porque você já teve 5. Então a mulher ele não sabe que circunstância tinha sido esses 5 maridos, se morreu, se abandonou. Mas o fato é que Jesus fala que já teve 5. E o que está com você agora, hoje, não lhe pertence, não é teu marido.
E aí agora, o rumo da conversa começa a mudar, também com a mulher. A mulher, no 19, disse a mulher: Senhor, eu vejo que é profeta. E aqui ainda, agora no 20, mostra aqui também o conflito que essa mulher vivia espiritualmente. Porque os samaritanos construíram um templo, diferente do templo construído pelos judeus. Aqui precisava explicar melhor isso aqui, mas não há tempo, em momento oportuno a gente explica, ministra o porquê dessa divisão, dessa discriminação. Foi construído um templo e agora ela mostra que ela estava em conflito. Vocês judeus dizem que é para adorar em Jerusalém. E os nossos pais, os samaritanos, né, diz que é lá em Gerizim. E eu estou aqui em dúvida, não sei o que eu faço. É lá, é aqui, aonde que eu devo adorar? E a gente vê aqui que há uma mudança totalmente da conversa. Essa mulher agora já começa também a falar. Há alguns estudiosos que acham que quando ele manda chamar o marido, e ela diz que não tem marido, que ele diz já teve 5, que descreveu a vida dela, que ela teria tentado sair pela tangente aqui e mudar de assunto. Epa, mexeu comigo aqui, né? Mexeu na ferida. Eu vou sair de fininho aqui e vou mudar de assunto. Mas outros, e a maioria, entende que não. Na verdade, essa mulher, ela tinha um grande conflito interior, inclusive espiritualmente. E é quando Jesus fala para ela: é chegada a hora, e a hora é essa, né? A hora é essa em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura esses adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Não é em Gerizim, não é em Jerusalém, não é aqui, não é lá, não é o lugar. Não é o lugar. Mas é o tipo de adoração, é a forma como nós adoramos a Deus. É esse o ensino que Jesus traz para essa mulher. E aqui, amada, a partir de agora eu vou entrar de fato no objetivo dessa mensagem. Depois dessa conversa com a mulher, os discípulos voltam, está no versículo 27, eles ficaram surpresos quando vê Jesus conversando com a mulher. Olha o nível, né, E um detalhe aqui, amado, Jesus ele não tinha preconceito nenhum, porque comida de samaritano, o judeu não comia. E Jesus fala para os seus discípulos, enquanto ele está no poço descansando, que fosse a Sicar, uma cidade samaritana, comprar comida. Jesus vai lá comprar comida com os samaritanos, vão comer essa comida. Depois muda, depois na insistência, Jesus fala: minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Mas em princípio, ele manda os discípulos ir lá buscar comida em Sicar, uma cidade samaritana. E eles voltam. E no 28, diz o seguinte, a mulher, o que acontece, a atitude dessa mulher: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Então, depois dessa conversa, amados, tirar a água daquele poço se tornou secundário para essa mulher. Tirar a água do poço, que até então era algo tão importante para ela, se tornou algo sem importância nenhuma. Ela abandona o cântaro. Ela deixa o cântaro ali e vai lá para onde Jesus tinha mandado aí. Vai lá e chama seu marido. O marido não existia, mas ela vai. E ela anuncia Jesus.
E ela anuncia, ela fala, ela dá testemunho a respeito dessa conversa, desse encontro com Jesus. No versículo 29 e 30. Isso em contraste com os discípulos, porque no 31, 33, enquanto ela está anunciando, ela está impactada com essa conversa com Jesus, os discípulos estavam alheios, estavam boiando. Ele faltava conexão com esse discípulo. Olha no 31, enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Um fato desse acontecendo extraordinário, um rabino, Jesus, o Filho de Deus, num poço, dialogando com a mulher samaritana, pedindo favor a ela. E na cabeça do discípulo, o mestre come, preocupado, a mulher já tinha até abandonado o cântaro dela. E o discípulo preocupado com as coisas terrenas. Insistiu: mestre, come alguma coisa. E Jesus parece que se importuna com isso, mas Jesus lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Que vocês não conhecem. Então seus discípulos, ainda sem conexão, então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Vida terrena. Vida terrena. Jesus está pensando: não é possível. Não é possível. Vocês não entendem. Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E no versículo 39 ao 42, diz que muitos samaritanos daquela cidade creram. Ou seja, aqui diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Qual é o testemunho? Ela disse para esses homens: ele me disse tudo o que eu tenho feito. A vida pregressa dessa mulher foi exposta no diálogo com Jesus, e isso tocou o coração dessa mulher, e tocou o coração do samaritano. Assim, quando aproximaram-se dele, ou seja, os samaritanos aproximaram-se de Jesus, está aqui no texto. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, que Jesus ficasse com eles. E ele ficou. Jesus ficou na casa de samaritano por 2 dias. Olha as barreiras sendo vencidas. O texto diz que ele fica por 2 dias. E por causa da sua palavra, da palavra de Jesus, muitos outros creram. E os samaritanos disseram para a mulher, disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, não é somente pelo seu testemunho, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse é realmente o Salvador do mundo. E já aqui, já partindo para concluir, primeiro, amados, talvez eu e você ainda precisamos de um encontro semelhante a esse dessa mulher com Jesus. Porque muitas vezes nós estamos sentados à beira de um poço, e Jesus querendo dialogar conosco, Jesus querendo transformar, mudar a nossa história, transformar a nossa vida, a nossa trajetória de vida, mas nós estamos muitas vezes com aqueles que eram discípulos, que já eram discípulos de Jesus, desconectado da verdade, desconectado da realidade, desconectado daquilo que Jesus quer fazer, realizar na nossa vida. Falta conexão. Muitas vezes nós estamos ainda preocupados com o nosso cântaro. Muitas vezes nós estamos ainda preocupados com a nossa água no poço.
Nós precisamos de encontro, amados, com Jesus, encontro que influa, que impacte o nosso cotidiano. O cotidiano dessa mulher foi mudado com o diálogo, com a presença de Jesus, com esse encontro com Jesus. Nós precisamos ter um encontro com Jesus, porque nós somos acostumados a ter encontro com Jesus, é vir domingo para a igreja. Nós precisamos ter um encontro real com Jesus, que esse encontro impacte a nossa vida, influencie a nossa vida aqui, quando sairmos daqui, amanhã, na terça, onde nós estivermos. Nós precisamos de um encontro que nos confronte. Essa mulher foi confrontada. Levou ela à confissão, a reconhecimento das suas falhas. E muitas vezes nós vamos empurrando. O encontro com Jesus expõe as nossas mazelas, as nossas falhas, as nossas limitações. Nós precisamos de um encontro com Jesus que nos tire da condição de poço e nos transforme em fontes geradores de vida. Fontes geradoras de vida. Mas muitas vezes, amado, nós nos conformamos com um poço que fica recebendo. Pense agora comigo, um poço e uma fonte. Já foi numa cachoeira? Espontaneamente, amados. Espontânea. A água desce ali, caudalosamente. Irriga tudo à sua volta. Não precisa de canto, não precisa de balde. Não precisa de balde para tirar água. Traz vida, numa cachoeira tem vida. Produz vida. Então nós precisamos de um encontro que nos transforme, nos leve da condição de poço e nos transforme em fontes geradoras de vida. Nós precisamos de um encontro que mostre a nós a verdadeira adoração. Que nos ensine como deve ser a verdadeira adoração. Sair dessa limitação que adorar a Deus é estar domingo na igreja. A minha vida, a partir daqui, as minhas ações, as minhas reações, precisam ser de forma que exalte o nome do Senhor. Que adore a Deus, que glorifique a Deus em tudo aquilo que eu fizer. Tudo aquilo que fizeres, Paulo fala, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Um encontro que nos torne, que faça de nós discípulos de Jesus. Eu vou falar mais sobre isso. Encontro que nos faça de nós discípulos de Jesus e nos transforme também em discipuladores, formando discípulos para Ele. Eu sendo discipulado e eu discipulando, fazendo discípulos para Jesus. É o que a mulher fez. A mulher fez o que era esperado dela e o que é esperado de nós. Ela recebe a impactante palavra de Jesus e ela sai discipulando. E faz discípulos. Eles creram através do testemunho dela e depois eles chamam Jesus para ir para a casa deles. Essa mulher fez discípulo para Jesus. E esses foram discipulados por Jesus. Amados, em 1 Coríntios 4:1 diz assim, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus.
Deus tem mistérios. Amém? Só que esses mistérios, o mistério de Deus, ele está oculto para aqueles que ainda não creram, mas a nós foi revelado. Amém? Deus revelou seus mistérios através de Jesus a nós. E esses mistérios estão numa dispensa. Aqui diz que nós somos dispenseiros. Nós somos os mordomos, nós somos os encarregados dessa dispensa para distribuir esses mistérios. E não dá para colocar nessa dispensa nada além do que sejam os mistérios de Deus. É sábio quem tem uma dispensa na sua casa, colocar na dispensa arroz, feijão, macarrão, óleo, farinha, leite. Não é sábio colocar nessa mesma dispensa desinfetante, veneno para o rato, removedor. São coisas que irão contaminar o alimento ali. Isso aí você guarda em outro lugar. Porque um veneno de rato, você eventualmente poderá usar quando aparecer um rato na sua casa lá. O arroz você usa todo dia. O óleo você usa todo dia. O feijão você usa todo dia. E o texto aqui diz que nós somos dispenseiros, ou seja, nós temos que cuidar da dispensa do Senhor, que nós fomos estabelecidos como mordomo, com todo zelo e cuidado, dedicação. E aqui, amado, eu já vou partir para a aplicação. Que eu queria que ficasse fixado aqui. Lembra que no início do texto, eu grifei aqui que Jesus, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos, estava fazendo e estava batizando. Houve ali, tentaram colocar Jesus em conflito, em divergência com João, e Jesus, na sua sabedoria, foge do conflito, desvia do conflito, fiquem vocês aí que eu vou fazer a vontade do meu Pai. E vai para Samaria, sai da Judéia, onde estão tentando colocar ele em conflito com João, e ele vai para a Judéia, para Samaria. E aqui diz que ele fazia discípulos e ele batizava discípulos. Então, amado, nós fomos chamados não somente para seguir a Jesus. Jesus, quando chama Pedro, fala: Pedro, eu estou chamando você, você vai largar sua rede, vai parar de pescar sardinha, e agora você vai ser pescador de homens. Você vai ser pescador de homens. E na aplicação aqui, amados, o primeiro aspecto aqui, eu já falei sobre isso aqui, nós precisamos deixar de ser poço. Você precisa dizer para você mesmo: eu não quero ser mais poço. Eu recuso essa nomenclatura na minha vida que eu sou poço. Que retém, que só recebe. Eu quero me tornar uma fonte que distribui. Eu quero me tornar uma fonte que distribui. E aí você pergunta: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou discipular? O pastor está falando que eu preciso ser discípulo e eu preciso discipular também. Como é que eu faço isso? Eu quero ler um texto, amado. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12, a partir do 12. Diz assim: Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suporte-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. E o 16 diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Primeiramente, em mim, de forma rica e abundante, deve habitar a palavra de Cristo. Essa amálgama, essa junção da minha vida com a vida de Cristo. Habite em mim, em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E aí depois diz: ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Discipulem. Façam discípulos. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Esse façam em nome do Senhor Jesus tem sido muito mal utilizado por nós cristãos e até por quem não é cristão. Banalizaram isso, amados. Ele vem ímpio em nome de Jesus. Nem conhece. Em nome de Jesus. Há muito tempo eu estava no hotel com meu patrão, lá no Rio, em Angra. E lá em Angra ele cismou de ir para o Rio. Mas os meninos não queriam ir. Então ele pediu para mim ficar com os meninos no hotel, para não ficarem sozinhos. Não podia. Então eu fiquei lá no hotel com eles. E meu patrão chegou na portaria e disse assim: olha, eu estou indo para o Rio, meus filhos ficam aqui está o Mário, é meu gerente. É como se eu estivesse. O que ele fizer aqui é como se eu tivesse feito. Isso é em nome de Jesus. Quando eu falo em nome de Jesus, eu estou fazendo algo que Jesus faria. Jesus hoje ele não pode vir aqui pessoalmente, eu estou vindo em nome dele. É isso. E aqui ele fala: tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E aí, amados, como começar? Comece discipulando a si mesmo. Habite em você, habite em nós, ricamente a palavra de Deus. Nós queremos discipular os outros, mas somos indisciplinados, que discípulo vem de disciplina. Falta em nós disciplina espiritual muitas vezes. Para ser um discipulador, comece discipulando a si mesmo. Segundo, continue agora discipulando na sua casa. Discipule seus filhos. Faça discípulo na sua casa. A esposa, o marido. Amado, nós estamos sendo discipulados todos os dias. A questão é que tipo de discipulado nós estamos recebendo. Porque tem pessoa que está sendo discipulado pelas novelas, pelos programas de televisão, pelo aquilo que ele ouve. E quando nós levantamos de manhã e mencionamos uma palavra que nosso filho ouve, nós estamos discipulando. No meu serviço, as ações, as reações que eu tenho no meu serviço, eu estou promovendo um discipulado. Então a pergunta é: que tipo de discipulado nós estamos recebendo e que tipo de discipulado nós estamos oferecendo? O discipulado que oferecemos é resultado daquilo que nós recebemos. Por isso deve habitar em nós ricamente a palavra de Deus. Primeiro, discipule a si mesmo. Segundo, discipule na família. Faça as perguntas: de que fonte que eu tenho recebido água? Tenho sido discipulado por quem ou pelo quê?
Jesus disse, a água que eu lhe der. Isso para a mulher, é a água que eu lhe der, não é que o outro dá. É a fonte de Jesus. Como têm sido as minhas ações? Como têm sido as minhas reações? Terceiro, você é discípulo de si mesmo, discípulo na família, ensine, discipule os próximos, depois da família, a família minha, Sandra, filhos. Quem é a família mais próxima? É a igreja. Seja um discipulador aqui na igreja aqui. Procure, peça a Deus alguém, discipule a si mesmo, discipule na sua casa. O primeiro passo que Jesus fala depois de ministrar para essa mulher foi família. Vai lá e chama seu marido. E depois da família foi os vizinhos. Foi os próximos dessa mulher lá. Então, discipule a si mesmo, discipule a sua família e seja um discipulador, seja um discípulo, seja um discipulador entre os irmãos. E depois, lá fora, faça um discipulado externo. Faça discípulo para Jesus. E eu termino com Mateus 28, 16 a 20, dizendo para vocês, dizendo para mim, que isso aqui é a ordem de Jesus. Nós não fomos chamados simplesmente para segui-lo. Nós fomos chamados para segui-lo. Agora vai sobrar um tempo para louvor aqui, viu? Glória a Deus. Nós fomos chamados para segui-lo. E nós fomos chamados para fazer discípulos. Para fazer discípulos. Uma das últimas recomendações de Jesus aos discípulos que ele formou. Aqui Judas já tinha caído fora, está 11 discípulos com Jesus, que com esses discípulos nós fomos discipulados, e chegou até nós, e isso precisa seguir, Jesus deu uma ordem para esses homens. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus indicara. Jesus indica, amado. Jesus ensina. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E no 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até os fins do tempo. Ensinando a obedecer a tudo o que lhe ordenei. Jesus instrui, Jesus me ensina, Jesus me discipula, eu recebo o discipulado de Jesus, eu obedeço aquilo que ele me ordena, e eu ensino o meu irmão a obedecer também. Foi o que esses homens fizeram. Esses homens cumpriram isso à risca. Por isso nós seguimos a Jesus hoje. E Ele está conosco. Então, amados, seja um discipulador. Comece com você mesmo. Comece na sua família. Dê sequência aqui na igreja. Aqui na igreja é outra coisa, amado. O discipulado na igreja tem barreiras a ser vencidas. Porque quando a gente estabelece discipulado na igreja, ele começa a ouvir, eu não quero ser discipulado por aquele. Eu não tenho afinidade com aquela. E aí começa a ver, nenhuma afinidade tinha judeu com samaritano. Jesus venceu. Jesus venceu. E eu termino, amado, dizendo o seguinte, em nome de Jesus, na graça do Senhor, na direção do Senhor, na sabedoria que Ele pode nos dar,
nós vamos estabelecer uma cultura de discipulado nessa igreja. Que já teve. Não sabemos como, viu pastor Mer? Pastores aqui. Ainda não sabemos o formato, o modelo. Sabe o que nós vamos fazer? Porque é a ordem de Jesus. Simples assim. Nós vamos fazer simples assim. Porque é a ordem de Jesus. Fazer discípulo. Amém? Glória a Deus. Nem doeu, né? Amém. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações, amados. Que nos ajude a vencer barreiras. Que nos faça entender a beleza, a grandeza, a importância e a responsabilidade de seguir Jesus. Nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Os mistérios de Deus foi revelado a nós pelo seu Filho. Mas esses mistérios foram revelados a nós não para ficar num poço. Não. Mas para nos transformar em fonte que gerem vidas. Fontes geradoras de vida, que essa seja a nossa oração. Eu não quero ser mais poço. Senhor, faça de mim uma fonte que gere vidas para louvor da tua glória. Pai querido, em nome de Jesus, a semelhança, Pai, do impacto que a tua palavra trouxe àquela mulher que nós não sabemos nem o nome dela, uma anônima, pelo impacto que a tua palavra trouxe àqueles samaritanos que também não sabemos os nomes, que esse mesmo impacto, Pai, a tua palavra nessa manhã produz em nossos corações, Pai. Nós queremos sair da condição de letargia, da condição de só receber e ser levado pelo teu Espírito, Pai, a condição de fontes. É promessa de Jesus, que se nós cremos em Jesus da maneira que a Escritura nos apresenta, do nosso ventre fluirá rios de água viva. Que esse rio flua de nós, Pai. Flua, brote do meu coração, Pai. E que eu venha a cada dia, Pai, viver e a tua palavra viva habite ricamente em meu coração, para que a partir daí eu seja discipulado por ti e venha fazer discípulos, não para mim, não para a igreja, discípulos para Jesus. Esse é o nosso papel, essa é a nossa atribuição, essa é a tua ordem. Portanto, nós somos dispenseiros dos teus ministérios. Em nome de Jesus, nos colocamos diante de ti, dizendo: Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faça de mim, Senhor, essa fonte. Em nome de Jesus, que essa seja a nossa oração diária. Em nome de Jesus. Amém.